Oi, gente. Que o dia de vocês comece bem e termine ainda melhor. É tudo que eu posso desejar a vocês e desejando, né, um bom dia, um dia muito especial para todos nós. Então, hoje, quinta-feira, nós vamos dar início, né, ao nosso conteúdo de hoje, que é sobre alimentação, no nosso livrinho de ciências, página 133. Mas antes de começarmos a explanação do conteúdo que está no livro, a tia vai explicar um pouco, né, sobre alimentação em si. Então, o tema da nossa aula hoje é nossa alimentação. Aqui podemos perceber que nós temos uma família, né, uma mesa posta com vários tipos de alimentos. Aqui, provavelmente, é na hora do almoço. Nós temos aqui peixe, arroz, feijão, salada, pão, certo? Milho, estou vendo o milho. Mas antes de começarem a se alimentar, as crianças estão lavando as mãos e vocês têm que fazer o mesmo. Então, a tia vai explicar um pouco sobre a alimentação, né? Toda criança, gente, para crescer, no caso vocês, precisam crescer forte e saudáveis. E para que isso aconteça, vocês precisam de quê? É preciso ter uma boa alimentação. A alimentação é como se fosse o combustível, certo? Para que nossa vida se torne o quê? Uma vida saudável. Vamos dar um exemplo aqui, o carro, o automóvel, o ônibus, para que ele possa andar, ele precisa do combustível, no caso a gasolina, o álcool, né? Então, nós também precisamos desse combustível, mas esse combustível é a nossa alimentação. E a nossa alimentação, tia, pode ser comer qualquer coisa? Claro que não. A nossa alimentação tem que ser uma alimentação saudável. Então, a tia vai explicar detalhadamente aqui um pouco, vou sentar aqui um pouquinho, certo? Além da alimentação, é preciso de outros aspectos que são importantíssimos na nossa vida. Por exemplo, para que você se desenvolva uma criança saudável. Então, como a higiene, ela é fundamental, certo? A saúde mental, a saúde física através de exercícios, né, regulares e lazer. Tudo isso faz parte da nossa saúde, né? Como também a alimentação, no caso, o conteúdo hoje. E a nossa alimentação, gente, tem que ser com proteínas, carboidratos, vitaminas, sais e minerais, né? Lipídios. Então, a gente vai ler aqui um pouco de cada um, explicando o que quer dizer tudo isso. Proteínas, para que serve a proteína? Elas auxiliam no crescimento do corpo, pois fazem parte dos músculos, dos ossos e das cartilagens. Por exemplo, você tem que consumir um pouco de ovos, carne, né? Isso faz parte do quê? Das proteínas. Carboidrato nos fornece energia para as atividades no dia a dia, como caminhar e estudar, certo? No caso, o pão, aqui os cereais. E os lipídios mantêm a temperatura do nosso corpo, além de nos dar energia. No caso aqui, eu tenho uma imagem aqui que fala do queijo e do óleo. Vitaminas e sais minerais previnem doenças como gripe, anemia, pois exercem efeito regulador no funcionamento do corpo, como as frutas, né, as verduras e etc. E para ter uma boa alimentação completa e saudável, o que é necessário? Ela deve ser composta por verdura, frutas, grãos como feijão, cereais, massas e raízes. Deve-se realizar pelo menos 3 refeições completas por dia, começando pelo café, o almoço e o jantar, certo? Eu gostaria de dizer a vocês que no jantar fosse uma comidinha leve, certo? Para que a comida, né, não venha, assim, o nosso intestino não venha sofrer danos, ok? Então, não são todos os alimentos que fazem totalmente bem à saúde. Prestem bem atenção, não são todos. Você não vai chegar e vai jantar bombom, chocolate, essas coisas, né?
O consumo e excesso de alimentos como chocolate, pizzas e frituras devem ser evitados para não causar doenças como a obesidade e também colesterol alto, essas coisas que eu creio que alguns de vocês já tenham, né? Por excesso desses tipos de alimentação, querer comer pizza todos os dias, salgados como coxinha, empada, pastel, isso não faz bem à saúde. Não diga que a gente não possa comer, mas pelo menos uma vez por semana, somente nos finais de semana. Mas eu conheço histórias de crianças que comem todos os dias. A sua alimentação é coxinha pela manhã com refrigerante logo cedo. Isso está correto? Não está correto, de jeito nenhum, certo? E os alimentos podem ter 3 origens, né? Como animal, os derivados animais, dos vegetais e o mineral, o mineral é o sal e a água. Os vegetais, como os sucos, né? As frutas. E o animal que vem o queijo, o ovo, a manteiga, certo? Então é isso aí. Então a tia já explicou um pouco sobre a alimentação, né? Os energéticos são os óleos e gordura que armazenam energia para o corpo. Aí, construtores são leite, derivados como a carne e as proteínas que ajudam o corpo a ficar forte. Os energéticos também são as massas, arroz, carboidrato, produtores de energia para o corpo. E reguladores são as frutas, verduras, hortaliças que ajudam a regular o seu intestino, certo? E outra coisa sobre os alimentos. Os alimentos, gente, tem que serem bem guardados para que não assim não tenha a presença de insetos, de algumas coisas, certo? O que for de geladeira em geladeira, de freezer em freezer, ou seja, isso vai servir para manter e conservar bem os alimentos. Alguns alimentos podem ser consumidos crus, como algumas frutas e os legumes. Por isso, eles devem ser bem lavados. As verduras, quando chegarem do supermercado, que a mamãe comprar, já sabe. Se a mamãe esquecer, você vai lá e lembra. As frutas têm que serem lavadas, as verduras têm que serem lavadas, certo? Quando se faz suco de fruta, ele deve ser consumido na hora, viu? E as frutas têm que ser bem lavadas. Quando se faz suco de alguma fruta, certo? No mesmo dia tem que ser consumido. Porque senão perde a riqueza da vitamina e dos sais minerais que há naquele suco. E as carnes devem ser bem cozidas, assadas ou fritas, principalmente a carne de porco. Essa sim tem que ser bem cozida. Os alimentos com despojos devem ser cobertos para ficarem protegidos dos bichos, ou seja, dos micro-organismos, que são aqueles bichinhos muito pequenininhos que a gente não consegue nem ver a olho nu, mas que pode penetrar no alimento e quando ingerirmos fazer mal à nossa saúde. Entenderam? Então vamos lá. Agora nós vamos para o nosso livro de ciências, Marcha Criança. Já pegaram esse livrinho aqui? Página 33. Não esqueçam de colocar a data de hoje, registrar a data de hoje, certo? Para que você fique com a sua disciplina bem organizada. Então, nossa alimentação. Como vimos, a alimentação também é importante para manter o corpo saudável. Uma pessoa bem alimentada tem disposição para brincar, estudar, trabalhar e realizar diversas outras atividades. Uma criança bem alimentada, ela pode crescer com saúde, mais vigor, né? Ou seja, uma criança saudável. No caso, vocês. Uma boa alimentação compreende 4 refeições diárias. Observe os alimentos que as pessoas comeram ao longo do dia. Bem, observe aí. Nós temos aqui uma família, né? Que estão fazendo as 4 refeições do dia. A primeira imagem, nós temos aqui o café da manhã. Ele está composto de pão, queijo, frutas como maçã e banana, bolo também, café, leite deve ter, né? Com certeza. No almoço, nós temos uma imagem aí, né? Eu estou vendo aqui frutas, provavelmente tem feijão, arroz, ovos, né? É composto de
de vários tipos de alimentos aí, esse almoço. E a nossa comida, o nosso alimento, ele tem que ser bem colorido em relação a verduras, saladas, para dar mais sabor, para ficar aquela comida mais gostosa. No lanche, essa menina está comendo uma fruta e eu acho que são 2 pães aqui sobre a mesa. No jantar, eu estou vendo aqui, eu acho que é arroz, sopa, pão e salada. Então, nós temos que ter ao menos 4 refeições diárias. Não esqueça, café da manhã, almoço, lanche e jantar, certo? De preferência, esse lanche deve ser o lanche da tarde. É importante consumir alimentos variados, em quantidade adequada, em horários certos, certo? Não comer sempre o mesmo alimento. Doces devem ser evitados e ingeridos, como também, gente, o refrigerante. O refrigerante, ele é muito prejudicial à saúde, como também os doces. Os doces, eles afetam principalmente os seus dentes, né? Que criam bactérias e estragam a sua dentição, certo? Não esqueçam disso. A alimentação equilibrada deve estar combinada em ingestão de água e a prática de atividade física. Não esquecermos que a atividade física ela é fundamental na nossa vida, ok? Vamos para a página 134, continuando a leitura. Os alimentos que consumimos repõem a energia que gastamos brincando, estudando e fazendo outras atividades. É necessário comer de tudo e não apenas o que queremos. Eu conheço muitos de vocês que não gostam de verduras e até mesmo de fruta. Gente, isso está errado. Você tem que se adaptar, vocês têm que começar a gostar de fruta. A minha fruta preferida é banana. Eu amo banana. Banana que eu gosto, mamão, certo? Então vocês devem gostar dessas frutas também básicas. Vocês têm que aprender a comer fruta. Salada, todas as saladas que colocarem para mim de legumes, para mim é perfeita. Então vocês têm que aprenderem a consumir esse tipo de alimento, certo? Aí nós temos aqui a imagem: carnes e alimentos derivados de animais como queijo, leite, são importantes para a pele e para os músculos. Outra imagem abaixo: frutas, legumes crus e bem lavados, leite, ovos e fígado contém vitaminas e sais minerais que são importantes para o bom funcionamento do corpo. Doces e alimentos gordurosos em excesso fazem mal à saúde, eu já falei. Óleo, queijo demais, tudo isso faz mal à saúde quando você come demais. Comer bem não quer dizer que você deve comer muito. E devem ser consumidos em pequenas quantidades, ok? Devemos lembrar que todos esses alimentos devem ser consumidos sem exagero. Comer um pouco de cada alimento é mais importante do que comer muito de um só. Por exemplo, tem gente que no café da manhã, ao invés de comer um pãozinho, um carioquinha, come 2, 3. Isso é excesso. Isso está correto? Não, isso está errado. Não pode ser assim. Então, comer um pouco de cada alimento é mais importante do que comer muito de uma vez, né? Veja alguns cuidados que devem ter com os alimentos. Mastigar bem os alimentos. Tem gente quando vai comer aquele alvoroço, aquela loucura toda, vai comendo, né? Fazendo todo aquele reboliço na boca. Isso não está correto, porque o alimento ele tem que ser bem mastigado. O nosso alimento que vai descendo para o nosso organismo, a nossa barriguinha, né? Vai para o intestino, ele tem que ser bem triturado, tem que ser igual um liquidificador. Quando você coloca uma fruta no liquidificador, ele tritura, como também uma carne. Então, nossos dentes, a função deles é essa, triturar os alimentos. Então, tem que mastigar bastante para que eles possam fazer digestão e que não venham fazer mal à sua saúde. Evitar o consumo de bebidas e doces artificiais, como refrigerantes, goma de mascar e balas. Gente, aquele M&M, pelo amor de Deus, aquilo dali faz tanto mal à saúde. Vocês têm que evitar esse tipo de alimento, esses doces. Refrigerante,
Uma vez por semana eu fico calada, mas tem gente que toma refrigerante todos os dias, não está correto. Pense bem, isso mais tarde vai fazer mal à sua saúde. Manter os alimentos protegidos de insetos e outros animais, certo? Como a tia havia falado, consumir os alimentos que são de freezer, de geladeira, mas também os alimentos que ficarem expostos na mesa, como o pão, o queijo, a tapioca, você tem que cobrir com uma tampa de panela, ou um prato, ou uma toalha, qualquer coisa. Não pode deixar eles expostos, porque as moscas vão pousar nesse alimento, os mosquitos, né? E ali eles vão deixando fezes que vão lhe infectar e você vai chegar a ficar doente. Conservar os alimentos em locais adequados, certo? Então é isso aí. Nós vimos aí um pouco sobre os alimentos, né? Que a alimentação equilibrada, ela é essencial para a sua vida, ou seja, para a sua vida saudável, certo? Então vamos agora ver aqui a atividade da página 135. Primeira questão. Imagine uma criança que passa o dia consumindo balas, gomas de mascar, sanduíches e salgadinhos, refrigerantes e chocolates. Essa criança tem uma alimentação adequada, gente? Está correta a alimentação dessa criança? Se nós temos que fazer 4 refeições, café, almoço, lanche e jantar, e essa criança passa o dia comendo guloseimas, sanduíches, salgadinhos, refrigerantes e chocolate, eu creio que essa criança não está tendo uma alimentação adequada. Então, você vai marcar qual quadrinho? O sim ou não? Então, você que vai saber. Agora, converse com os colegas, ou seja, vai conversar com a professora sobre o que essa criança deve fazer para ter uma alimentação equilibrada, certo? Então, nós poderíamos dizer o quê? Que essa criança teria que consumir mais o quê? Legumes, verduras, frutas, né? Grãos e derivados dos animais, como leite, como queijo, né? Como a coalhada, digamos assim. E consumir menos salgadinhos e doces, né? Isso aí é o que ela deveria fazer, para que não venha fazer uma alimentação desequilibrada. 2. Sobre os seus hábitos alimentares, responda o que se pede. Quantas refeições você faz por dia? Quais são elas? São respostas pessoais que vocês vão responder. Então, se você faz 3, 4, não sei quanto, aí você vai colocar quais são elas que você faz, certo? B. Quais alimentos você costuma comer no almoço e no jantar? Eu, particularmente, gosto de comer feijão, arroz, macarrão. Se tiver carne, beleza. Se não tiver, eu posso muito bem fritar um ovo ou cozinhar um ovo, serve como tempero. Sim ou não? Ou vocês não gostam disso? Porque eu gosto. Então, não é necessário você comer carne todos os dias, tanto no almoço como no jantar, que não vai fazer nem bem para a sua saúde. Item B. Quais alimentos você costuma comer no almoço e no jantar, né? No almoço eu já falei, no jantar pode ser uma sopa, uma canja, certo? Um biscoito com leite e etc. C. Você acha que as suas refeições são saudáveis? Por quê? Você vai marcar sim ou não e vai justificar. Por quê? Se você marcar sim, você vai dizer por que você está marcando sim. E se você marcar não, vai dizer por que você está marcando não. Ok? Então, essa é a nossa atividade de classe, né? Ou seja, vocês aí do outro lado vão responder essa atividade. E a tia vai mandar uma atividade, né, relacionada ao conteúdo de hoje do caderninho de vocês. Vocês vão repassar para o caderno de ciência e organizar essas atividades, porque logo vamos ter as nossas avaliações do 4º bimestre para ficarmos de férias e encerrarmos esse ano com saúde, com chave de ouro, ok? Então, mandarei a atividade através do WhatsApp, né, e a correção também da atividade de ontem, ok? Então, bom dia para vocês, beijos!